Oi, pessoal. Agora a gente vai falar um pouquinho da nossa viagem seguindo a Macedônia. Primeiro a gente vai falar de Ohrid, que foi a primeira cidade que a gente resolveu passar e ficar. A gente ficou apenas uma noite. A gente ficou no hostel... Qual é o nome dele? Bela. Bela. Acho Bela. É um hostel que, assim, atendeu a nossa expectativa. A gente fechou na hora, que a gente não sabia se a gente conseguiria passar a fronteira um dia. Na verdade, a nossa preocupação era com o horário da nossa chegada, o desenrolar do aluguel do carro e se ia ter neve ou não na estrada. Por isso que a gente deixou o único hotel que a gente não fechou no dia antes foi o de Ohrid, porque a gente ficou com medo de fechar e não conseguir chegar. E a gente deixou uma carta na manga de a gente dormir na Albânia se a gente tivesse algum problema, porque a estrada que a gente ia pegar poderia ter neve, poderia ser fechada. E aí a gente ficou nesse receio, então a gente resolveu fechar na hora. A gente só fechou após a gente cruzar a fronteira. A gente cruzou a fronteira, a gente entrou na internet pelo aplicativo do Booking e fechou e a gente foi para lá. Então a gente fechou uma hora antes da gente chegar no hotel, no hostel. O hostel é excelente, assim, pro que a gente precisava, resolveu muito nosso problema, câmera boa, quarto bom, chuveiro. O chuveiro era bom, o problema é que não tinha box, mas assim, ok também. A localização dava 10 minutos. 15 minutos caminhando até o centro. O centrinho, que é lá na região do lago, onde tinha todos os comércios turísticos, restaurantes, essas coisas. Então era tudo nessa região. Então, 15 minutos, então a gente já chegou, deixou o carro e foi caminhando até o centro. Foi jantar no... Vrusco, acho que é Vusco ou Vrusco. Vrusco. Esse restaurante, inclusive, foi indicado pelo anfitrião do hostel. E assim, o anfitrião foi fantástico. Ele recebeu a gente mesmo em cima da hora. O quarto, ele, assim, né, meio que arrumou também em cima, mas tinha meio que tudo, né, Mia? A gente Um quarto só... simples, porém com tudo que a gente precisava. Por ser hostel, Com estacionamento para carro, quem for de carro tem isso que eu ia falar. estacionamento, isso é excelente. Tá? Por ser hostel, a gente tinha estacionamento e um café da manhã simples. Simples mesmo, mas assim, atendeu. E aí, realmente, 15 minutos pra ir. O centro, como a gente chegou à noite, ele tinha alguns restaurantes abertos e foi uma indicação A gente chegou no domingo, tá, gente? Então a maior parte estava fechada. E essa foi a indicação do dono do hostel, falando que é um restaurante mais local. Comida Então, típica. Acho que é Vusco o nome. Vusco. E a gente gastou em cerca de... A gente vai colocar na legenda embaixo, gente. Sim. Pronto. E assim, tem mais informações no nosso outro, né, perfil da rede social, da rede vizinha. Na rede concorrente. Isso. Da rede amiguinha. Onde a gente colocou lá até a foto do prato. Então, assim, é bem servido. A gente comeu o cevap. O cevap é um prato típico daqui, é o churrasco deles. É um prato típico dos Balcãs, tá? Então, nos Balcãs como um todo, você vai encontrar o cevap, que é o churrasco que tem vários tipos de carne. E assim, é um churrasco que tem ali como se fosse a kafta, tem um hambúrguer deles que tem um nome que a gente não sabe pronunciar. É muito bom. Que é muito bom. E tinha uma outra carne ali. Então... Carne de porco. Eles usam muito carne de porco aqui, gente. Quem não gosta ou quem não pode comer por questão religiosa, não é que vai sofrer, tem outro tipo de carne, mas aqui usa muito carne de porco. Como a gente chegou à noite lá, a gente comeu nesse lugar. Eles deram a sobremesa pra gente, que é um bolinho também típico deles, é um doce bem gostoso. E assim, a gente pediu uma salada de entrada, mas não havia necessidade. O prato, ele era bem servido, a gente comeu bem e veio um pão deles também, que é como se fosse um pão sírio, né? Até ele é mais grossinho, mais gordinho, assim, bem fofinho, bem gostoso. E a gente consumiu uma taça de vinho ali, acho que o vinho da casa. E foi isso, assim, uma refeição que a gente... Muito boa, né? Bem servida. E a gente gastou quanto mais ou menos, não? R$150 para 2 pessoas com vinho, tá, gente? Com vinho e a entrada também, a gente pediu entrada, mais tipo a sobremesa, né? Que eles deram, na verdade, pra gente. E a gente resolveu caminhar à noite lá no centro. Tinha poucas lojas abertas por ser inverno, mas tinha algumas lojas. E a gente não conseguiu ver o lago à noite, obviamente. A gente viu, mas não tinha nada demais, né? Tinha um mercado também nessa região do lago, a gente entrou nesse mercado pra dar uma olhada nas coisas. E no dia seguinte a gente voltou pro lago. E lá é bem interessante, assim, tem alguns parkings para parar o carro. A gente parou num parking. Nas ruas, gente, é tudo aplicativo para parar o carro. A gente não sabe o valor na rua, a gente acabou pagando... Quanto a gente pagou no... Deu R$10 mais ou menos, por 2 horas e meia. A região do lago é bem bacana, é bem bonito, é bem turístico. O lago é lindo, a água assim é bem transparente. Tem passeios de barco para fazer. No verão deve bombar aquilo lá, porque assim, passeio de barco, tem mergulho. O lago é tão límpido que tem regiões que a 20 metros de profundidade você consegue ver o fundo. No verão ele chega a uma temperatura de 26 graus.
Assim, o lago deve ser bem gostoso no verão e assim, um contexto histórico aí, é o lago mais antigo da Europa, tá? Então, tem cerca de 200 espécies que só existem nesse lago, endêmica desse lago. Então, assim, tem uma coisa bem bacana. Aí tem a Old Town lá, a Cidade Velha, você só consegue entrar a pé ou se você de carro, se você estiver hospedado lá dentro com um táxi. Não pode tentar entrar com o seu carro. É uma cidadezinha bem bacaninha, bem bonita, bem medieval, assim, vale bem a pena conhecer, fazer uma caminhada por lá, tomar um café, ver os gatos que tem lá, que tem muito gato. E assim, além da entrada de carro, que é uma questão que a gente não pode entrar com carro, além do ser cidadão também, né? Você pode estar entrando, né? Sendo cidadão e quem está hospedado. Nessa região tem cafés, tem restaurantes, tem lojas de souvenirs, tem uma vista muito legal. Então vale a pena ir nessa parte que seria a Old Town deles. E do lado já tá também o centrinho histórico, que é esse lugar que a gente jantou. E que tem alguns restaurantes, tem alguns lugares de café, então acho que vale a pena. Tem algumas padarias, as padarias são bem famosas aqui. Então vale a pena consumir as coisas. O burek é um prato muito típico dos Balcãs também, né? Então vale a pena, é um pãozinho bem gostoso deles. Uma curiosidade que tem nessa cidade, você vai ver muita máquina de café pela rua. Muita. Muita máquina. Você tá andando, você vai lá, põe 3, 4 reais lá o do dinheiro deles. Você escolhe o expresso, o macchiato. Você tem lá uns 10 tipos de café. É como se fosse máquina de refrigerante no Brasil. Lá tem as máquinas de café. Sim, eles consomem muito café, gente. Muito mesmo. Aqui na Macedônia do Norte é assim, eles consomem absurdamente café. Então tem essas máquinas, tem os cafés também, mas de repente você quer pagar mais barato no café, essas máquinas, né, o preço é mais interessante. Acho que essas são as dicas. Tem um outro ponto também. No dia que a gente estava lá, no dia seguinte, né, no Claro, tem feira local. Essa feira local, eles vendem de tudo, né? Então, assim, de tudo mesmo. Roupa, de comida, bebida. Tudo que você imaginar tem nas feiras locais. É a feira do rolo, né? Do rolo no Brasil. Então, assim, vale muito a pena. Acho que o Rio de Janeiro Frio é uma cidade que você pode fazer em um dia. No calor, acho que precisa de mais uns 2 ou 3 dias para fazer as coisas que tem para fazer com o uso do lago, né? Porque o lago é bem bacana mesmo. Vale a pena muito conhecer o lago. Sim. E quando a gente sai de Ohrid e acho que a pronúncia é essa, tá, gente? A gente seguindo pra Skopje, tem uma paradinha estratégica que a gente fez, que era uma cidade que chama, acho que é Vivankin. Alguma coisa assim, a gente coloca aqui na legenda pra vocês. É uma paradinha que vale a pena, assim, talvez mais no verão. A gente fez no inverno e não tinha muito o que fazer, porque a atração turística do lugar é mais natureza. Então, como a gente tava no inverno... Mais trekking, sim, no inverno não sei se vale a pena muito pra gente, não sei se valeu muito, valeu pelo café. Sim. Mas por beleza não tem nada de muita coisa diferente, mas é válido, tá, né? No inverno. No verão tem. parece que tem bastante coisas, porque assim, você vê muita placa de propaganda de esporte de verão, então às vezes é bem válido no verão, mas no inverno vale a pena passar para conhecer, para saber que existe, mas acho que é só isso sobre essa região. Então se você for no inverno para essa região, vale a pena sim passar por Ohrid, né, ficar de 1 a 2 dias e passar nesse lugar que a gente falou que está no caminho, para Skopje, porque ainda assim eu acho que é válido conhecer, é uma região bonita. E depois, na sequência, a gente vai passar o vídeo para vocês aqui de Skopje, falando um pouquinho de dicas do local e seguindo para o nosso próximo destino. Beleza, gente? Se gostou, curtiu, curte, compartilha. Se tiver alguma dúvida, manda nos comentários que o que a gente puder ajudar vocês, a gente ajuda. Beleza? Até a próxima. Mais, pessoal. Tchau, tchau.